De volta com o Dia a Dia Rural para Conversa Franca. Nosso Conversa Franca de hoje é com o diretor de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Corim, o Luiz Dematê, para a gente falar um pouquinho sobre perda de micro-organismos no solo. Olá, Luiz, tudo bem? Bom dia, Otávio. Como é que vai? Um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, vamos falar de um assunto que é muito importante, porque a qualidade do solo influi diretamente na qualidade dos alimentos. E seres humanos ou alimentos, tendo aí produtos produzidos em solo com baixas capacidades de transformar a proteína em proteína de qualidade, com baixa qualidade, também acabam sofrendo os seres humanos e os animais também que se alimentam de produtos que vêm do campo, né? E essa é uma Sim, preocupação de vocês, inclusive através de um trabalho aí, vocês fizeram um encontro, um grande encontro, um seminário, alertando para essa preocupação. O solo brasileiro, à sim. exceção de algumas faixas de terra, como Terra Roxa, no norte do Paraná, algumas regiões de Minas Gerais, outras no Rio Grande do Sul, enfim, ele é um solo pobre por conta da sua formação. No período em que ele foi formado, ele foi um dos últimos solos a serem formados na Terra, portanto, ele ficou com uma baixa qualidade. O que a gente descobriu, e logo depois a Revolução Verde descobriu, foi que lá pelos anos 30, 31, 32 nos Estados Unidos, é que a colocação de produtos químicos, o famoso NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, supria o solo de algumas necessidades, repondo aí, refazendo a pobreza do solo. Mas existem os micro-organismos, que são também uma grande preocupação hoje no trabalho de reposição e de composição de um solo que produza um alimento, eu não vou dizer perfeito, porque não existe nada perfeito, mas de grande qualidade e grande poder energético. Eu acho que a gente começa por aí. Eu só chutei para a área, cruzei e agora você começa a marcar o gol. É isso aí, Otávio. Não, sem dúvida, a questão que vem sendo muito tratada não é exatamente sobre a questão das características dos solos, né, dos diversos países. O que vem acontecendo é que, através de uma série de conhecimentos atuais, principalmente aquilo que vem sendo desenvolvido através da genética, e do entendimento das dinâmicas de populações de micro-organismos, o chamado microbioma, a gente tem sido possível, né, perceber uma, uma, uma ruptura importante desses equilíbrios dos microbiomas. E mais recentemente, é muito interessante isso, e esse é um dos pontos que nós tratamos, é que vem sendo mostrado, inclusive, né, em revistas de altíssimo impacto científico, algo que até então não era tratado, ou seja, a relação do solo, ou seja, esse microbioma do solo, essa diversidade, essa riqueza, ou essa resiliência, né, desse microbioma do solo em relação à saúde humana. Isso era algo que até então, até há pouco tempo, né, os profissionais da área de saúde não tratavam com esse assunto, né? Mas aí dados mais recentes vêm mostrando o quanto é fundamental para a saúde humana que os alimentos sejam originados em solos ricos, em solos regenerados, em solos com a sua devida fertilidade, que não é alcançada apenas com a questão do uso de adubos ou não uso de adubos, mas, sobretudo, pela adequada microbiologia, o adequado microbioma presente nesse solo, essa comunidade de micro-organismos, esse equilíbrio, essa capacidade de esses micro-organismos de estabelecerem populações muito complexas, com comunicações muito complexas entre aquilo que eles fazem, esses micro-organismos fazem, e as suas relações com a planta e, consequentemente, com os animais e, consequentemente, com os seres humanos. Então, são dados assim muito interessantes e eu acho que, particularmente, eu acho assim muito legal aquilo que vem acontecendo na medida em que profissionais da área de saúde estão começando a entender um pouco mais aquilo que acontece no campo e as relações do que acontece no campo, da maneira como os alimentos são produzidos com a saúde, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. Para você que está nos assistindo, a simplificação disso é:
Você produz uma soja e um milho num solo que não dá todas essas características boas para que o alimento tenha uma qualidade boa. Se você consome, você ser humano, algum produto desta soja ou deste milho, você está sendo prejudicado na qualidade do alimento. Você está achando que aquele alimento tem X de qualidade, de energia e proteína, e ele não tem. Vocês são produtores de muitas coisas do agronegócio, e inclusive de frangos, né, que tem um lugar de destaque no mercado. Um frango produzido com uma ração com soja pobre e milho pobre, ele vai ficar com a carne também pobre e o ovo pobre. E se eu consumo isso, eu também vou ser prejudicado por tabela. É um efeito em escala e é uma preocupação muito interessante e valiosa, né, Luiz? Sem dúvida. E não é, viu, Otávio, e os ouvintes, né? Não é uma questão das quantidades dos chamados macronutrientes, ou seja, proteína, gordura, energia e tal. Mas há diferenças importantes nos sistemas produtivos, naquilo que se relaciona a esses ingredientes, ou esses microingredientes, ou esses ingredientes bioativos. Então, são níveis de vitaminas, de minerais, são níveis de moléculas que têm um potencial antioxidante, ou seja, é aquilo que se chama de uma nutrição funcional. Uhum. Então, existem dados assim muito interessantes também, são meta-análises, né? São conjuntos de dados assim bastante amplos, coletando informações e mostrando que sistemas produtivos, o manejo do sistema produtivo, ele tem relação com essa qualidade nutricional. E essa qualidade nutricional, como eu disse, não se relaciona a esses macro ingredientes, esses macronutrientes, né? Não é a quantidade de proteína que se altera, mas é sobretudo essas moléculas chamadas bioativas, ou que têm um papel funcional, um papel nutricional funcional muito importante para seres humanos e para os animais, obviamente, porque eles são, claro, o resultado de tudo aquilo que acontece no solo, tudo aquilo que acontece numa dada cultura, não é, de grãos, de cereais e tudo mais. E isso tem um impacto bastante significativo no desempenho, né, dos animais e nas condições de saúde e bem-estar de seres humanos. Tá. Isso vem sendo cada vez mais mostrado, como eu comentei, né, são trabalhos que vêm sendo mostrados em revistas de alto impacto científico, tem sido tratado em vários fóruns, em trabalhos, em conferências. Até 2 semanas atrás participei de uma conferência no Reino Unido, onde eles estão mostrando a quantidade de dados relacionados aos sistemas, as diferenças, né, importantes e encontradas nas diferenciações de sistemas produtivos. Então, tem aqueles sistemas produtivos que são muito mais favoráveis a que os produtos finais, os produtos originados ali e finalizados, tenham efetivamente um potencial nutritivo mais interessante para nós, para seres humanos. Bom, isso me leva E isso vem sendo cada vez mais mostrado. Isso me leva a uma reflexão, porque nós hoje já fizemos várias modificações dos nossos sistemas produtivos. Nós herdamos aí o modelo europeu de sulcar a terra, arar a terra até onde dava, o que é completamente errado, porque o nosso solo era pobre, isso era feito na Europa porque são solos ricos, então podia se remover a terra constantemente. Aqui, como resultado, a gente teve um período aí de grandes erosões que ninguém sabia por quê e depois se descobriu o porquê. E aí foi descoberto o plantio direto, que na verdade veio o plantio direto. Veio o plantio direto, e o plantio direto repõe parte disso, porque mantém microbiota, micro-organismos, mantém umidade de solo e etc. E tal. Hoje o plantio direto é utilizado aí em larga escala, em números impressionantes no Brasil e cada vez mais, né? Então foi uma solução que nós encontramos e descobrimos. E um outro ponto, que aí eu jogo as duas coisas para você e você coloca, é que de tempos para cá, as empresas que produzem nutrientes, suplementos para suprir o solo das necessidades que são exauridas com o plantio, porque as plantas retiram matéria orgânica, matéria química do solo, e aí você precisa de um tempo para essa regeneração, e aí a adubação, seja ela qual for, ela faz isso de uma forma muito mais rápida.
o NPK, adubação química principal, mas de tempos para cá as empresas têm se preocupado com formulações de micronutrientes. E aí eu deixo a pergunta, que são as duas. Primeiro, dos sistemas de plantio, que nós mudamos, e segundo, esse trabalho dessas empresas na reposição desses micro-organismos, desses micronutrientes, isso supre a necessidade do solo, ou vocês trabalham também com algumas outras alternativas? O que vem, pois é, Otávio, esse trabalho da sustentabilidade vem trazendo, vem direcionando os sistemas produtivos para práticas que sejam mais aderentes, né, a esses princípios da sustentabilidade. Por isso que todas essas questões relacionadas ao solo, à planta, aos animais e aos seres humanos vêm sendo cada vez mais compreendidas de uma maneira mais sinérgica, mais completa, mais integrada. Acho que a palavra integrada é o que reúne melhor essa concepção. Por isso que surgiu também, já há alguns anos, o conceito de One Health, né? Ou uma só saúde, como nós falamos aqui no Brasil, que é o entendimento de que a saúde é um bem compartilhado entre seres humanos, animais, vegetais, solo, planeta como um todo, né? E aí todas essas práticas. Então, no bojo no caminho de todos esses trabalhos, nós temos tido uma coisa bastante interessante no Brasil, que é o desenvolvimento dos chamados bioinsumos, né? Com esses insumos biológicos, né? Então, o Brasil, no dia 23 de dezembro de 2024, inaugurou, né, lançou essa lei, quer dizer, essa lei foi efetivamente promulgada, é a Lei dos Bioinsumos, a Lei 15.070, de 23 de dezembro de 2024, e através disso agora vem sendo feito um trabalho da regulamentação dessa lei, que é um decreto para que todas as normas sejam adequadas a isso. Então, o Brasil hoje já é atualmente o maior utilizador de bioinsumos, ou de insumos biológicos no mundo, né? E isso vem contribuindo e vai contribuir de uma maneira ainda muito mais significativa na medida em que toda essa regulamentação acontecer, porque isso efetivamente é um marco regulatório fundamental que tem o potencial de promover mudanças importantes e conduzir os sistemas agropecuários do nosso país para modelos cada vez mais sustentáveis, né? Então vem surgindo uma série de iniciativas. E através disso, Otávio, respondendo diretamente sua pergunta, é exatamente isso que está acontecendo. Nós temos utilizado um número cada vez maior de produtos ou de soluções relacionadas a esses bioinsumos ou esses insumos biológicos, com contribuições diretas, com contribuições muito pertinentes, muito objetivas sobre a qualidade, sobre a fertilidade do solo, sobre a relação solo-planta, sobre a relação solo-planta-animal e, finalmente, seguramente, a gente vai ver daqui a um tempo, os benefícios relacionados ao nosso bem-estar enquanto sociedade brasileira e o potencial que o Brasil tem de transmitir isso e de influenciar o mundo, né? Naquilo que a gente trata em agricultura, o Brasil é seguramente um grande player, né, global, e, portanto, as suas concepções, as suas opiniões, as suas falas têm repercussões imediatas em todo o planeta. E isso vem acontecendo e é uma grande alegria poder participar de uma maneira tão intensa, né? Nós temos um trabalho pioneiro nesse sentido, fomos uma das primeiras empresas e concepções de agricultura a trabalhar constantemente, frequentemente, já com essas abordagens, e isso vem cada vez mais, claro, indicando que nós estávamos e estamos cada vez mais trilhando um caminho mais favorável no contexto de atingirmos uma agricultura realmente sustentável para todos nós. Ô Luiz, e para a gente ir para uma linha conclusiva, porque não temos tempo aqui, gostaria de ter mais tempo, mas o assunto vai mais longe. Para a gente ir para uma linha conclusiva, nós temos basicamente dois sistemas de produção. O sistema tradicional, que utiliza produtos químicos, e o sistema orgânico, que não utiliza produtos químicos. Hoje a gente já vê uma certa entrada, como você citou aí, do Brasil maior, o país que mais utiliza bioinsumos no mundo. E os bioinsumos estão diretamente ligados à produção orgânica, mas eles estão entrando também na produção animal. Então, a gente tem um mix de produtividade. E é importante lembrar que quando existe a preocupação com esse fato, como vocês têm, e dada a grande responsabilidade que o Brasil tem como grande produtor de alimentos, responsabilidade passada pela FAO, inclusive, né, o Brasil é o maior celeiro do mundo, sem dúvida alguma, reconhecidamente hoje, inclusive pela FAO da ONU.
Esses dois sistemas, todos eles vão acabar se beneficiando e conseguindo uma maior produtividade com melhor qualidade do alimento. O seu presidente, inclusive o Edson Matsui, é isso? Acho que é isso. Matsui. Isso. Nesse encontro de vocês, na fala dele, ele deixou bem claro alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Não, sem dúvida, Otávio. O que é muito interessante é que toda essa perspectiva de agriculturas diferenciadas, como é o caso da agricultura natural, da agricultura orgânica, elas trabalham com essa perspectiva já há muito tempo, né? Isso vem de séculos, eu diria, de pelo menos mais de 100 anos já, né? Então, e agora cada vez mais, isso tudo vem sendo integrado aos sistemas ditos convencionais. O fato é isso mesmo, sabe? Tem tido uma integração importante e cada vez mais esses modelos diferenciados de produção agropecuária vêm dando uma contribuição não só na sua produção especificamente, nos seus mecanismos que são certificados, mas vem, sobretudo, contribuindo na oferta de conhecimento, de tecnologias e de ideias que estão sendo cada vez mais absorvidas pelo campo, pelos agricultores, pelos técnicos, pelas empresas, para que a gente alcance efetivamente modelos que são mais aderentes, mais amigáveis a tudo aquilo que as sociedades do Brasil e do mundo almejam. Quando falamos em alimento, a gente quer um alimento que efetivamente ele seja livre, totalmente livre de qualquer tipo de contaminante ou de qualquer tipo de substância que não seja desejável, ou que não seja efetivamente um nutriente, não é? E é isso que a gente vem pouco a pouco alcançando. Eu acredito que assim a gente tem um caminho bastante. Eu sou bastante otimista. Todos nós que lidamos nesse ambiente somos otimistas, porque senão já teríamos desistido, porque houveram ao longo desse tempo muitas barreiras. Mas felizmente as coisas estão caminhando assim num sentido bastante favorável. Não pode desistir não e os números só comprovam que estamos no caminho certo. É preciso um pouquinho de paciência e calma, porque mudar modelos não se muda numa penada, como a gente diz, numa assinatura. É isso mesmo. Tem todo um processo evolutivo, tem todo um processo educacional, um processo de conscientização, e isso leva tempo. Exatamente. Isso acontece em qualquer modelo, em qualquer atividade, e não seria diferente também na produção agropecuária. Luiz, agradeço a sua participação. Um abraço a todos aí da Corem e deixa o endereço de internet para quem quiser saber um pouquinho mais, porque tem muito mais coisas para saber sobre esse assunto e vocês têm um material muito bom. Qual é o www? www.coren.com.br, né? Coren, K-O-R-I-N, K-O-R-I-N, e será um prazer também, claro, a gente poder responder qualquer questionamento que possa surgir aí dos ouvintes aí do programa. Legal. Forte abraço e até breve. Obrigado, Otávio. Um abração. Até mais. Até mais.